Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pela noite que se passou, por este novo dia, que é mais um presente que o Senhor nos dá. Dá-nos sabedoria para que possamos vivê-lo para a tua honra e para a tua glória. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 28, que diz assim: Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo primeiro de todos, depois os que são de Cristo quando ele vier, e então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus o Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. As Escrituras Sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentro das palavras todas as coisas não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, existem algumas coisas na vida que, de tão certas que são, não existe possibilidade de argumentação ou contradição. Elas são assim, ponto final. Por exemplo, a Terra gira em torno do Sol. É um fato que não dá para negar ou ter outra interpretação. A morte faz parte da vida, é outra verdade universal. A morte existe e todos nós devemos passar um dia por ela, mais cedo ou mais tarde. O apóstolo Paulo ontem falou das consequências terríveis e ilógicas de se negar a ressurreição dos mortos. Hoje ele faz uma afirmação categórica quando diz: mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. A ressurreição de Cristo é um fato inegável, pois Paulo já falou que várias pessoas testemunharam este fato e estiveram com Cristo após a sua ressurreição. Assim como Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo para salvar a humanidade pecadora do inferno, através do seu sofrimento na cruz, para pagar os nossos pecados e levar sobre si mesmo todo o peso da culpa e da ira de Deus pelos nossos pecados, assim também ele morreu e foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, governando o mundo até a sua volta em glória. Paulo diz: porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo todos ressuscitarão. Mais duas verdades categóricas que Paulo afirma. Primeira,
O pecado e a morte vieram ao mundo única e exclusivamente porque Adão e Eva pecaram e trouxeram a desgraça, o sofrimento, a maldade, a morte e a condenação eterna no inferno sobre toda a humanidade. Como diz Romanos 3:23, todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de Deus. Segunda, única e exclusivamente por causa do sacrifício de Cristo na cruz para pagar os nossos pecados, temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Em Adão, todos os seres humanos morrem por causa do pecado que ele cometeu e que contaminou a natureza humana com o pecado e a maldade. Em Cristo, todos recebem perdão dos pecados, vida e salvação eterna na fé nele. Note bem, estimado irmão e irmã, somente em Cristo há vida e salvação. Por isso Jesus diz em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O pecado trouxe dentro do ser humano uma coisa terrível chamada de vazio existencial, que é justamente a falta de Deus na vida das pessoas. Sem a presença de Deus em nossas vidas, a vida perde o sentido. Não há o porquê viver, pois a morte um dia acaba com tudo. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo para preencher este vazio existencial, porque somente Ele pode acabar com o vazio existencial de nossas vidas. Somente Ele pode dar sentido às nossas vidas e esperança na vida eterna do céu. Por isso Paulo diz que em Adão todos morrem e em Cristo todos têm vida. Paulo diz, porém cada um será ressuscitado na sua vez, Cristo primeiro de todos, depois os que são de Cristo quando Ele vier, e então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus o Pai, pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que Ele domine sobre todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. A morte é uma realidade terrível que faz parte do nosso mundo. Ninguém pode escapar dela. Mas Jesus Cristo venceu a morte quando ressuscitou. Assim também todos nós que cremos nele como nosso Senhor e Salvador e vivemos uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a palavra de Deus, temos como resultado da nossa fé também a ressurreição e a vida eterna nos céus. Um dia nós ressuscitaremos e em corpo e alma iremos para um novo céu e nova terra, onde não haverá mais sofrimento, dor e nem morte. Paulo continua dizendo, as Escrituras Sagradas dizem, Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, de Cristo. É claro que dentro das palavras todas as coisas, não está o próprio Deus que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Hoje Jesus Cristo comanda o mundo e a nossa vida. Ele está no controle de tudo. Ele permite que o mal e as tentações venham sobre nós cristãos para nos aperfeiçoar e fortalecer na fé e para aprendermos a confiar nele. Quando Jesus Cristo voltar em glória, aí sim, todo mal e morte serão vencidos e viveremos com ele eternamente no novo céu e nova terra. Isso é muito importante para nós, pois vemos neste mundo muitas vezes o mal se dar melhor materialmente do que quem faz o bem e confia em Cristo. Não tem problema. Isso tudo, essa nossa realidade é passageira. O importante é que nós estaremos eternamente com Cristo.
Nos alegremos com a doutrina da ressurreição e confiemos que Jesus está no controle de nossas vidas. Permaneçamos firmes na fé, na esperança e no amor, buscando em primeiro lugar e como a coisa mais importante na vida, a palavra de Deus, a oração e o participar da igreja, até partirmos deste mundo para o nosso lugar eterno, o céu. Diante desta verdade da vida eterna nos céus, Paulo diz assim em Romanos 8, 31 a 39. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como diz as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas coisas temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades e poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque em Cristo nós temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Sabemos que vivemos neste mundo mau e injusto. Pedimos a tua bênção, proteção e amparo todos os dias. Pedimos que o Senhor nos faça permanecermos firmes em nossa fé, esperança e amor, até chegar a hora de partir deste mundo e ir para junto de ti no céu. E que um dia todos nós possamos ressuscitar dos mortos e ir para o novo céu e nova terra, onde só existirá felicidade eterna. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.